6h17. Seu nego precisa tanto de carinho. Nega, seu nego promete, não vai mais errar. Sei que eu pisei na bola, andei buscando olhar, mas nega, eu mudei de ideia. Eu vim aqui te procurar. Seu nego tá triste, andando sozinho. Perdoar, foi a sua hora. E eu decidi pagar. De uma coisa eu não me engano, eu só sei te amar. Já vou pra te mostrar que faz bem. E eu não sei mais ficar com ninguém. Meu amor, dói demais te perder. Te andando sozinho. Tenta negar, dá um jeitinho de me perdoar. Tudo tem a sua hora. E eu engano. De uma coisa eu não me engano, eu só sei te amar. Já vou te mostrar quem faz bem. Eu não sei vai ficar. Para. Você sonha em trabalhar na maior biorefinaria de etanol da América Latina? Agora é a sua chance. A Enpasa está com mais de 200 vagas abertas para diversas áreas, e todas também disponíveis para pessoas com deficiência. Acreditamos que inclusão de verdade acontece com oportunidade. Realize esse sonho e venha ser mais que energia com a... Para produzir cada vez mais, tem que aguentar a pressão.
A Comagram tem mangueiras hidráulicas de alta performance e prensagem de terminais e conexões de todas as bitolas para os mais variados sistemas hidráulicos. Na hora de fazer o reparo ou manutenção do sistema hidráulico, prefira alta qualidade e resistência. Comagram, ajudando a produzir. Lojas em Campo Grande, Dourados, Naviraí, Maracaju, Corumbá e Nova Andradina. Esta sexta-feira, a equipe de jornalismo da NFM entra em campo às 7 horas da manhã com Paulo Barbosa, Cid Pinheiro e Fernando Rassessian para receber e entrevistar o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Você não vai perder a oportunidade de ouvir, saber tudo sobre o atual momento político em uma entrevista com o principal articulador político do Estado. Sexta-feira, 7 da manhã, Reinaldo Azambuja na bancada de jornalismo da NFM para todo o Estado de Mato Grosso do Sul. Seis e 23. Toda vez que a gente briga, diz que vai embora. Aquela mala me assusta, pronta tu lá por dizer. Quando a gente quebra o mal, e ela sai, e com doido de saudade, aí eu quero pra caralho, aí eu quero. Pra caralho. De repente ela volta toda cheia de alegria. Disse que a gente brigou naquele dia. Eu boto a mala pra dentro, vem pra cá. A gente vai, e depois de tanto love, aí eu quero pra caralho, aí eu quero, aí eu quero. Pra caralho, pra caralho, pra caralho, aí eu quero, aí eu quero. Pra caralho. Pra caralho, pra caralho. Depois de uma semana em casa, quero um trenzinho diferente. Uma coisa mais novinha, essa que anima a gente. Toda vez que eu dou uma volta, quando eu chego a casa cai. Aquela malinha, eu tenho pra caralho. Aí eu quero, aí eu quero pra caralho. Pra caralho. Pra caralho, aí eu quero, aí eu quero. Pra caralho, pra caralho, pra caralho. Oh, companheiro, por causa dessa mulher, eu pego pra caralho. Depois de uma semana em casa, quero um trenzinho diferente. Uma coisa mais novinha, essa que anima a gente. Toda vez que eu dou uma volta, quando eu chego a casa cai. Aquela mala aí, eu desço pra caralho. Aí eu pra caralho. Pra caralho, aí eu pego, aí eu pego. Pra caralho, pra caralho. Pra caralho, aí eu pego, aí eu pego. Pra caralho, aí eu pego, aí eu pego. Pra caralho, pra caralho. Pra caralho.
Mas o que é que se fez? Jeito mesmo, a qualquer hora. Essa coisa comum, que faz essa meta, o coração vai tum-tum, na, ah, na, nós tocamos, me empurra com a barriga. Se alguém fala de nós, pode falar, nós não diga, não pensa em vir. De momento, mas só quero namorar. Vai pegar. Mas não é isso, de jeito nenhum. Mas só quero namorar. Pois é, só. Se fala dessa meta, eu só vai tudo. Não, não. Amigos do Ginegeno, esse pote. Canta com a gente agora, meu neto querido, filho. Jorge. Alô? Só é bailar e casamento é pressão. E pra falar e dançar, faz tempo coração. Casar e depois separar. É um sentimento bom, mas passar. Nós não quer compromisso, de jeito nenhum, mas só quer família. Isso é coisa comum. Se fala passando, coração passando. Mas é coisa comum. Passando nada. Nós vamos a cantar. Meus amigos, se nesse momento algum de vocês me perguntasse onde estão os meus passos, eu não saberia dizer. Mas em nome de Deus, eu agradeço e peço que cada fã, cada amigo, cada irmão que dê um passo por mim, porque eu não sei onde estão os meus passos. Era o que eu mais sabia. Eu brincava, eu corria pelos palcos da vida. Andei pra cumprir o destino e voltei ser não encontro saída. Meus pais se afastam de mim, mas eu estou aqui e senti os meus pés. Oh, foram as vontades, minha paz e verdade. Eu vivi aqui. Meus passos, onde estão os meus passos? Que esqueceram meu corpo, que é levado nos braços. Meu Deus, o pedido eu queria fazer. Se um dia o Senhor me atender, devolva meus passos. Eu sei, eu gato comigo.
Se afasta do chão, faz o meu coração. Segue andando esta terra. Viva sua primavera com o Nutri Shopping Supermercado, florescendo dias leves ao seu lado. Aproveite a nossa cesta do frango. Confira. Coxa sobrecoxa Seara, 7,49. Frango inteiro Seara congelado, 8,99. Peito de frango em tiras, sadia, cozido, 400 gramas, 17,98. Petiscos de frango Copacol temperado 1 kg, 17,99. Steak de frango Copacol, 100 gramas, 1,79. Válidas para 19 de setembro. Nutri Shopping Supermercado, cada dia mais perto de você. Os números dizem muito sobre o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, mas para a Assembleia Legislativa, as vidas transformadas dizem muito mais. Não basta investir mais em educação. É preciso criar oportunidades em cada etapa da vida. Não é sobre criar mais um auxílio, é a chance de recomeçar com dignidade e segurança. Não é apenas um programa de moradia, é um meio de finalmente sair do aluguel e conquistar a casa própria. Não é só uma política de incentivo, são novas indústrias, empresas e milhares de empregos gerados. É a carteira assinada da Larissa, do Manuel, da Bia e de tantos outros sul-mato-grossenses. Não são apenas projetos, debates, leis. É todo o desenvolvimento de um Estado até aqui. E todo o futuro que estamos construindo. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. Esta sexta-feira, a equipe de jornalismo da NFM entra em campo às 7 horas da manhã com Paulo Barbosa, Cid Pinheiro e Fernando Rassessian para receber e entrevistar o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Você não vai perder a oportunidade de ouvir, saber tudo sobre o atual momento político em uma entrevista com o principal articulador político do Estado. Sexta-feira, 7 da manhã, Reinaldo Azambuja na bancada de jornalismo da NFM para todo o Estado de Mato Grosso do Sul. Seis e 35. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, e muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar
que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, ele vai prosperar. Chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oi, NFM! Viaja do agronegócio! Esta sexta-feira, a equipe de jornalismo da NFM entra em campo às 7 horas da manhã com Paulo Barbosa, Cid Pinheiro e Fernando Rassessian para receber e entrevistar o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Você não vai perder a oportunidade de ouvir, saber tudo sobre o atual momento político em uma entrevista com o principal articulador político do Estado. Sexta-feira, 7 da manhã, Reinaldo Azambuja na bancada de jornalismo da NFM para todo o Estado de Mato Grosso do Sul. O programa do Homem do Campo está no ar. As principais informações sobre o agronegócio, o resumo da semana, as cotações e tudo mais que você precisa saber. Alô, amigos do Agro, estamos chegando, hein? Olha só, sexta-feira, 19 de setembro, já está começando tudo de novo, mais uma edição do Agronegócio para você. Direção-geral da Josi Alcântara Gonzaga, a apresentação e a produção é do Cid Pinheiro. Que você tenha uma excelente sexta-feira e eu vou contar tudo o que estou sabendo do agro de ontem para hoje e para as próximas horas. Aguarde. As principais informações do agronegócio agora. O dólar encerrou ontem, quinta-feira, com uma leve alta, influenciado aí, por um lado, pelo avanço da moeda norte-americana no exterior e, por outro lado, pelo corte de juros nos Estados Unidos na véspera, com manutenção da Selic em nível elevado aqui no Brasil. O dólar à vista abre esta sexta-feira com alta de 0,33%. Está sendo negociado agora R$ 5,31. No Brasil, este impulso altista para o dólar foi contrabalanceado pela própria decisão do Fed, o Banco Americano, somado aí ao anúncio do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central. O colegiado manteve lá a portas fechadas a taxa básica da Selic em 15%, reforçando aí a mensagem de permanência neste patamar por período prolongado. Cotações da arroba do boi. O mercado do boi gordo reage com alta na B3, a expectativa de novos recordes de exportações, a reposição cara e demanda fortalecida devem sustentar a valorização da arroba nos próximos meses. A nossa bela jornalista do Notícias Agrícolas, Andressa Simão, vai tirar nossas dúvidas conversando com Lourenço Junqueira. Esse aqui é um forte pecuarista de corte, ele é o fundador da comunidade Balcão do Boi. E para a gente detalhar todos os fatores que movimentam e que vão movimentar nas próximas semanas aí o mercado, eu trago aqui o Lourenço Junqueira, ele é pecuarista de corte e também fundador da comunidade Balcão Boi. Lourenço, seja muito bem-vindo. Bom dia, Andressa, mais uma vez aqui com vocês. Sempre muito bom bater um papo aqui sobre o mercado da
pecuária. Pois é. Lourenço, ontem a gente teve a super quarta com a divulgação aí do Fed com relação aos juros lá nos Estados Unidos e também aqui no cupom. Com relação à taxa Selic, a gente teve um pequeno corte ali de 0,25 pontos para o Fed e a manutenção da taxa Selic, mas como você acompanhou aí, como você sentiu que esses anúncios, que essas informações impactaram o mercado? Andressa, essas informações poderiam impactar muito o dólar, mas eu acredito que ela já tinha sido precificada, o mercado já estava pensando que ia ter um corte de 0,25 nos Estados Unidos e uma manutenção no Brasil. Então, o que a gente viu de ontem para hoje é um dólar estável, um dólar que está aí na casa de 5,30 e o dólar não sentiu tanto quanto poderia sentir. Esse seria o impacto aí para a arroba do boi, né? Um dólar cair, mas o dólar caiu muito de alguns dias para cá, mas de ontem para hoje está estável. Certo. E vamos contextualizar, porque esse dólar, nesse cenário, ele acaba sendo fundamental para a formação da arroba, né? Porque um dólar mais valorizado, as indústrias elas têm margens e condições para pagar um preço ali de arroba muito mais vantajoso aos pecuaristas, certo? Na verdade, o dólar se valorizando frente ao real, a nossa arroba perde um pouco de competitividade global. Então, a gente saiu aí de uma arroba de $55 para $60. Só que $60 ainda, nós temos uma das arrobas mais baratas do mundo. Então, eu acredito que não seja empecilho ou problema para a indústria nesse momento, o dólar de 5,30. Nossos volumes de exportação para esse mês, se manter a média diária, vai bater um novo recorde. Vai ser o mês com maior exportação de carne bovina da história do Brasil. E Lourenço, com todos esses fatores, com tudo isso que a gente está vendo, você acredita que os preços a gente já vê uma valorização, inclusive na B3, o mercado físico deve responder também. Como você vê esse ganho nos preços da arroba aí nos próximos dias? Andressa, eu acredito que a gente vive um mundo muito de narrativa hoje em dia, né? Em julho veio o tarifaço do Trump, usaram a narrativa desse tarifaço, pressionaram bastante a arroba caiu muito em julho, e o que a gente viu foi o mês de maior recorde, foi o recorde de exportação de carne bovina da história. Então, a narrativa caiu por água abaixo. Em agosto, veio uma recuperação de preços, começou essa recuperação no início de setembro, e aí começaram a usar a narrativa de super oferta, tem muito boi a termo. Eles colocaram esse boi a termo na escala, conseguiram alongar a escala e pressionar a arroba, né? Hoje a gente tem uma arroba de 305 em São Paulo, na B3, em dias anteriores, caiu muito, dias consecutivos, ontem e hoje estão subindo, então até que ponto essa narrativa de super oferta, ela vai andar, ela vai ficar de pé, porque o que a gente está vendo é que a gente provavelmente vamos ter um mês de maior recorde novamente de exportação de carne bovina da série histórica. Então sim, temos super oferta, mas nós temos que ver também a demanda, não podemos analisar a oferta de forma individual, tem que analisar oferta e demanda. E a gente analisando oferta e demanda, a oferta não está tão grande assim. E, Lourenço, eu até chamei você ao longo dessa semana, porque eu estou produzindo material muito importante aqui, exatamente com todos esses fatores que devem balizar o mercado, e um desses fatores era exatamente isso, sobre o confinamento, mas a gente já tem uma reposição que não caiu, os preços da reposição se mantiveram, e ele pode ser também um balizador para mostrar essa sustentação dos preços da arroba, principalmente esse avanço aí para o final do ano, certo? Eu estou otimista quanto ao último trimestre. A gente está começando a ver chuvas aqui no Centro-Oeste, a gente já viu que com a chegada das chuvas constantes, diminui o número de animais por curral, então a gente também abate menos números de animais por mês de confinamento, então a oferta vai diminuindo. A reposição de gado no confinamento está muito difícil, não está fácil de achar boi magro, quando acha é um ágio muito grande, às vezes o confinador ou o pecuarista não quer pagar esse ágio, né? Então, o que eu vejo eu creio que a recuperação da arroba vai começar ainda esse mês e que novembro vai ser um mês que vamos ter arroba muito forte, valores muito acima do que está hoje a B3. E, Lourenço, diante desses preços, nesses atuais patamares, como que seria a melhor forma para o pecuarista fazer a sua gestão, para ele se posicionar, para ele também não ter uma perda com tudo isso, né? Com todo esse cenário? Andressa, nos patamares que estão agora, nós achamos que está aí no fundo do poço,
não tem como fazer put, não tem como se proteger por mais quedas, porque já tem uma queda muito acentuada. Então, quem está descoberto não tem muito o que fazer. Agora, o que você pode fazer, se você acha que a arroba vai subir nos próximos meses, você pode fazer uma call, né? É uma intenção de compra. Então, você vai fazer uma intenção de compra com valores mais baratos, e se subir, você vai garantir o valor que está atualmente. Uhum. E, Lourenço, diante de tudo isso, diante de todo esse cenário, né? Como você tem sentido os pecuaristas? Você tem sentido esses pecuaristas esperando ali até o final do ano para eles tentarem negociar? Como você tem sentido, já que você conversa, já que você está muito próximo, tem uma comunidade bem extensa, qual é o sentimento do pecuarista nesse momento? Porque é uma incerteza ao mesmo tempo, né? Andressa, eu acredito que a indústria usou uma estratégia, né, para comprar com preços melhores agora esse mês e até talvez fechar a termo próximos meses. No confinamento, a gente não tem como esperar o boi estando pronto, você tem que abater o touro, então não tem muito o que fazer. Então, é uma estratégia que dá certo, porque você vai ter que entregar o boi no preço que está. Só que eu acredito que todo pecuarista está ciente do que no último trimestre a arroba vai subir, mês após mês. Então, quem está entregando o boi a balcão agora está entregando com preços menores, mas quem também vai entregar nos próximos meses já tem a esperança e tem a ciência que vai ter arrobas em níveis melhores. Cotações do milho. Os preços internacionais do milho futuro seguem contabilizando movimentações negativas na Bolsa de Chicago a CBOE, mesmo com os Estados Unidos seguindo como a origem barata e ofertada do mercado internacional, mas apesar de estarem aí quase 10 milhões de toneladas acima do registrado no ano passado, as vendas de milho desta semana vieram em ritmo bem menor e preocupante. Aqui no Brasil, a B3 começou o dia caminhando no campo misto. O vencimento novembro está cotado agora a R$ 67,25, com estabilidade. E o maio 26 está sendo vendido a R$ 71,73, com uma alta de 0,10%. O jornalista Guilherme Dorigatti está aí com a líder de vendas da HB Polling, a Maria Amélia Freire, para entender perdas durante o transporte e armazenagem dos produtos de hortifrutis. Essa matéria aqui atende vários questionamentos de amigos da agricultura familiar aqui de Mato Grosso do Sul, principalmente da região de Sidrolândia, Terenos e Dois Irmãos do Buriti, que gostariam de tirar dúvidas e melhorar a forma de transporte do seu produto. Vamos acompanhar a matéria pedida aí especialmente para Campo Grande, região aqui. E no programa de hoje vamos falar sobre embalagens, um importante momento da cadeia de hortifrutis para evitar desperdícios, garantir qualidade para chegar do consumidor, na mesa do consumidor final. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essa importância, esse cenário, é a Maria Amélia Freire. Ela é líder de vendas da HB Pooling. Grande satisfação, né, poder conversar um pouquinho sobre embalagens e sobre pooling aqui com vocês. Maria, quando a gente pensa na cadeia do hortifruti, esse momento das embalagens, do transporte, às vezes acaba nem tendo tanta atenção, mas é um momento muito importante, né? Pode definir muita coisa no final das contas para o produtor, né? Olha, Guilherme, eu vou falar. Assim, hoje, né, no Brasil, a gente estima, né, aqui no varejo, a gente trabalha com o varejo, né? A HB presta uma solução de uma eficiência logística na cadeia de suprimentos do FLV. Então, na cadeia de suprimentos do FLV como um todo, da colheita até a ponta da distribuição, esse transporte, a gente tem dados hoje que quase 35% desses produtos são perdidos, são desperdiçados, né? Hoje a gente tem fichas técnicas, padronização, maturação dessas frutas, principalmente,
que elas têm exigências, né, na hora da distribuição, na hora do recebimento dessa mercadoria. E a embalagem é um item, um acessório aí completamente importante que pode definir se ela é consumida, recebida e consumida, ou se ela é simplesmente descartada. Até porque, né, Maria, se a gente pensar nessa cadeia, tem muitos momentos desse transporte, né? Tem do produtor até um entreposto, depois para o varejo, para o consumidor. São muitos momentos em que essa fruta, esse legume, fica suscetível a essas perdas, né? A gente tem aqui, com a solução do pooling, né, para o varejo, a gente até tem cada vez mais, a gente vê a importância dos elos estarem cada vez mais próximos, né, sem muitas pontas aí. Então, trazer o produtor para entregar direto no varejo, ou mesmo no distribuidor, ele vai ter essa importância, né, da embalagem, da caixa, mas com distâncias enormes aqui no Brasil, né? Quando a gente fala de polos produtores no Brasil, hoje a gente tem Petrolina, por exemplo, como um polo muito importante de frutas. A gente distribui essas frutas desse polo produtor para o Brasil todo. Eu tenho clientes produtores em Petrolina que distribuem frutas para varejistas em Caxias do Sul. É uma distância muito grande, né? Então, imagina se a gente não cuidar de todos os detalhes, que essa fruta é cuidada na colheita, se não cuidar no pós-colheita, como ela vai ser distribuída na qualidade que ela merece lá para Caxias do Sul. Então, o que antes acontecia, né? Acontecia que esse varejista lá do Sul, muitas vezes ele não tinha oportunidade de comprar direto do produtor, direto do polo produtor. Por quê? Se eu vou distribuir numa embalagem de papelão, hoje a embalagem de papelão, ela tá cara, né? Ela encarece o produto. Se eu vou distribuir numa embalagem própria do produtor, como é que esse produtor vai fazer a reversa dessa embalagem? Nunca mais ele vai ver essa embalagem? Não faz sentido isso, né? Então, o pool, a caixa retornável, ela une esses elos e dá essa oportunidade para que esta fruta chegue de um polo produtor no estado de qualidade perfeito em todas as regiões do Brasil. Está liberado desde a última terça-feira o plantio da soja em Mato Grosso do Sul. Vamos saber mais com o jornalista Padu, ele que tem informações direto da Semadesc. Está liberado o plantio da safra de soja em Mato Grosso do Sul. A partir dessa terça-feira, os agricultores já podem iniciar a semeadura após o fim do vazio sanitário. As projeções para a temporada são positivas. A área cultivada deve crescer quase 6%, chegando a 4.790.000 hectares. Já a produção pode avançar 8%, alcançando 15.200.000 toneladas de grãos. A produtividade média também deve melhorar, com expectativa de 52 sacas e meia por hectare. O secretário executivo da Semadesc, Rogério Beretta, ressalta que o início do plantio exige atenção especial às condições climáticas. Então, a partir de hoje, produtores de todo o estado podem iniciar o plantio de soja, obviamente, né, dentro dos seus planejamentos, das suas expectativas de programação de plantio e principalmente de olho nas previsões climáticas, porque o melhor momento para o plantio da soja não é logo após o vazio sanitário, mas sim logo após o solo estar com capacidade de receber a semente e de modo que o produtor tenha segurança em realizar esse plantio. Beretta também destaca a importância de Mato Grosso do Sul sediar a abertura nacional do plantio, marcada para o dia 3 de outubro em Cidrolândia. O governo do estado está acompanhando, juntamente com a ProSoja, o andamento desse início de plantio. Né? O governo do estado terá esse ano aqui um grande evento do lançamento nacional do plantio da soja. Né? Esse evento vai acontecer no dia 3 de outubro, às 9 horas da manhã, na Fazenda Recanto, lá em Cidrolândia, e a gente vai ter autoridades de todo o Centro-Oeste aí fazendo esse lançamento do plantio da soja. Com expectativa de crescimento e atenção redobrada ao clima, o estado segue consolidando sua posição como um dos maiores produtores de soja do país. Cotações da soja. O feitiço do tarifaço está virando contra o feiticeiro, né? O novo boletim semanal de vendas para exportação do
Departamento de Agricultura aí dos Estados Unidos, ou USDA, como queiram, refletiu uma das maiores preocupações dos produtores norte-americanos neste momento. A demanda ainda sem grandes surpresas frente a recordes de oferta, principalmente para a soja, onde a ausência da China é sentida de forma mais expressiva. O efeito é também mais agressivo, né, sobre a saúde financeira destes produtores americanos. No acumulado da temporada 25-26, os Estados Unidos já comprometeram 10,277 milhões de toneladas, consideravelmente menos que há um ano, quando o total já comprometido chegava a 15,992 milhões de toneladas. Em mais um relatório, notou-se a ausência de compras pela China, que continua comprando aqui na América do Sul. A cobertura da China está boa até o final de 2025 e parcialmente para janeiro, explicam aí os analistas de commodities. E esse movimento, amigos, vai afastando cada vez mais a necessidade da China em olhar para a commodity lá dos Estados Unidos. Afinal, o plantio da nova safra do Brasil começou. Já deverá haver soja aí, 25, 26, disponível já para dezembro, o que torna a soja brasileira mais competitiva, novamente fazendo com que a China siga evitando comprar nos Estados Unidos, mesmo com as negociações entre os dois países ainda em curso. Nesta semana, autoridades das duas maiores economias do mundo, incluindo aí o secretário do Tesouro americano Scott Bessent e o vice-premier chinês He Feng, estiveram reunidos em Madrid, lá na Espanha, e foi confirmada uma ligação telefônica para hoje, sexta-feira, entre Donald Trump e Xi Jinping. Todavia, o agronegócio ainda não se mostra como uma prioridade nas pautas aí dessa conversa. Por mais que o mercado especule, ainda não se vê com clareza quando a China poderia voltar a comprar nos Estados Unidos. Até aqui, entretanto, o produtor norte-americano vem sentindo ainda o impacto da demanda menor por seus produtos e o impacto direto sobre suas margens de rentabilidade. Aquela margem financeira, sem falar de margem operacional, assim, né, como em alguns casos aqui no Brasil, é negativa para os americanos. O cenário agrícola dos Estados Unidos não é economicamente viável, mas o produtor rural não tem opção a não ser colocar a semente na terra e colher lá na frente. O que tem salvado o produtor americano hoje são os subsídios. Bastante informação nesta edição, né? Mas tem mais, hein? Daqui a pouco eu estarei de volta com mais uma edição do Agronegócio para você, aqui na NFM, a rádio do agro no Mato Grosso do Sul. Até daqui a pouco. As principais informações sobre o agronegócio, o resumo da semana, as cotações e tudo mais que você precisa saber. Esta sexta-feira, a equipe de jornalismo da NFM entra em campo às 7 horas da manhã com Paulo Barbosa, Cid Pinheiro e Fernando Rassessian para receber e entrevistar o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Você não vai perder a oportunidade de ouvir, saber tudo sobre o atual momento político em uma entrevista com o principal articulador político do Estado. Sexta-feira, 7 da manhã, Reinaldo Azambuja na bancada de jornalismo da NFM para todo o Estado de Mato Grosso do Sul. Planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi, uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar.
Consulte as condições. O programa MS Ativo vem melhorando muitas cidades no estado e na região central não é diferente. Em Campo Grande, já são realidade a ponte e o asfalto do Parque do Lajeado. O asfalto também avança no acesso ao Polo Industrial Norte, nas Moreninhas e Duque de Caxias. Em Ribas, tem 111 quilômetros de asfalto novo na MS 338, conectando Camapuã a Ribas do Rio Pardo e muito mais. É o MS Ativo. Governo de MS. Fazer bem feito para fazer dar certo. Você e a notícia em primeiro lugar. Jornalismo com credibilidade. Informações do agronegócio e as últimas notícias da manhã. Com nossa equipe de jornalismo. Notícias. Sexta-feira, 19 de setembro, está começando o N Notícias com Fernando Acessian, Paulo Barbosa e Cid Pinheiro, com a análise das principais notícias do dia. Hoje entrevistaremos o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Hoje, juntamente com o nosso Paulo Barbosa, diretor de jornalismo da NFM Cid Pinheiro. A entrevista de hoje é com o produtor rural, ex-prefeito de Maracaju, por 2 mandatos, foi presidente da SomaSul, deputado estadual, deputado federal e governador por 2 mandatos em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulo. Bom dia, Cid. Primeiro, agradecer essa oportunidade com vocês aqui na NFM, cumprimentar aqui o Bruno, o Natal. Agradecer em primeiro lugar a Josi, né, pelo bolinho de fubá maravilhoso aqui que ela serviu para nós nessa manhã. E é uma alegria muito grande, Fernando, poder ter essa oportunidade com todos vocês, com essa bancada de peso aqui, né, na NFM. E a gente tem, assim, muita gratidão pelas aberturas, parabéns pela extensão da N. Eu comentava com o Natal, eu viajo muito Mato Grosso do Sul e nesse interior todo aí a gente tem ouvido os microfones dessa rádio aí que fala do agro, que fala do Mato Grosso do Sul. Então, para mim é uma alegria muito grande ter essa oportunidade aqui com todos vocês. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulo. É um prazer novamente estar numa bancada e receber aquilo que eu sempre chamei de meu governador. Daí depois meu ex-governador, e agora tem que chamar de meu senador. Então, Renato, prazer estar com você, Natal. Josi, Bruno, obrigado pela oportunidade. Amigos da NFM, bom dia. Em nome da Josi Alcântara Gonzaga, nossa diretora executiva da NFM, e de Natalino Gonzaga, fundador do Grupo Gonzaga de Comunicação, agradecemos a sua audiência e principalmente, Reinaldo, a sua presença aqui no dia de hoje. Para a gente falar de coisas importantes para o Mato Grosso do Sul, da política, né? É um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. E para começar então, Fernando, Paulo, o seguinte, ex-governador Reinaldo Azambuja, eu gostaria que o senhor começasse falando dos seus 30 anos de sucesso no PSDB. O senhor que construiu praticamente este partido, que o levou a conquistar o governo do Estado por 10 mandatos, certo? E deixar a bola prontinha para esse mandato do governador Eduardo Ribeiro. O que levou o senhor a decidir a sair dos tucanos justamente agora? Olha, Cid, primeiro, parece até um dia, não é jogo de carta marcada, tá? Mas hoje eu publiquei de manhã uma nota no grupo da Executiva Nacional do PSDB, e eu escrevi em cima assim, respeito e gratidão. Então eu fiz uma nota ali de agradecimento pelos 30 anos, lembrei da data de filiação, que foi em dezembro de 1995, pelo saudoso Lúdio Coelho. Lúdio abonou minha ficha, construímos uma história bonita de resultado, política daquele que promete e cumpre,
fala e faz, implantamos políticas públicas que mudaram o Mato Grosso do Sul, mas eu sou adepto a desafios. Fui provocado pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo Valdemar Costa Neto, pelo Rogério Marinho, pelo Sóstenes Cavalcante, que é o líder na Câmara, e me pediram, junto com o Eduardo Rita, ó, vem para o PL no Mato Grosso do Sul, ajuda a fazer um partido mais orgânico, mais organizado, mais com densidade maior eleitoral para os grandes desafios e os enfrentamentos, principalmente da eleição de 2026. Eu topei, até porque o adversário ele é comum. Ele é comum. Nós vamos enfrentar a possibilidade do L4, Lula 4. Eu acho que Lula 3 já está de bom tamanho. Então, eu não quero o L4. Eu acho que o Brasil não andou para frente. Nós temos problemas fiscais gigantescos no Brasil. Nós estamos com um déficit que vai levar o Brasil, a partir de 2027, numa grande recessão parecida com aquela lá de 2015, quando nós assumimos o governo e a Dilma era a presidente. Então, como eu gosto de desafio, eu agradeci na nota hoje de manhã a todos os companheiros, amigos, pela construção, pelo apoio, pelo carinho no Ninho Tucano, mas eu estou indo para um novo desafio. Domingo eu assino a ficha ao PL, com várias lideranças estaduais, com inúmeros prefeitos que vão estar juntos, e vamos para esse desafio, construir um PL mais organizado, mais forte, respeitando as diferenças, tá, Cid? É bem claro isso. Partido, se todo mundo pensasse igual, não chamaria partido, chamaria unido. Né? Partido tem as partes, tem gente que concorda com a ida do Reinaldo, tem gente que não concorda, e eu respeito, mas como a liderança maior da direita, que é o Bolsonaro, me convocou, eu aceitei o desafio, e a partir de domingo, assinado a ficha, nós vamos buscar uma convergência para o adversário que é comum, que é a possibilidade do L4 aí. Então, eu não quero isso e nós vamos trabalhar com uma prioridade, tá, Cid? É bom dizer para vocês aqui da bancada, o PL tem compromisso com a reeleição do Riedel. Isso foi firmado com o Bolsonaro na mesa, com o Valdemar. O Valdemar já disse, esses dias você viu na Jovem Pan uma entrevista dele. Então, esse compromisso existe e nós vamos construir esse arco de alianças que pode levar à reeleição do governador, uma eleição de uma bancada federal, bancada estadual e a eleição das 2 vagas de Senado que estão abertas aí para o ano de 2026. Governador Reinaldo, você sempre foi uma pessoa do diálogo, né? E nessa construção, renovar esse projeto aí de reeleição do Riedel, algumas figuras migraram para o PSD, outras para o PP, né? E você continua sendo referência. E você chega com a pré-candidatura ao Senado muito forte. Tem gente que está falando que você já está com o terno guardado. Só que a gente lembra que tinha gente com o terno guardado aí, pronto já, né? Tinha até tirado foto já para a eleição de 2014. E, no entanto, o terno não foi usado. O senhor não corre esse risco também? O senhor não tem esse medo de acontecer isso? Olha, Paulo, eu entendo que eleição é construção. Essa história do já ganhou, você lembrou 14, o rapaz lá que eu disputei comprou o terno, tirou fotografia, mas não combinou com o povo, né? Certo. Quem vota é o povo, é o eleitor que decide. Então, nós vamos fazer uma construção num conjunto de partidos. De um lado tem o União Brasil e o PP, do outro lado tem o PL, provavelmente a gente vai ter uma ampla aliança ali também com republicanos, com o PSD, que você falou, o MDB hoje está bem alinhado com todos nós, o ex-governador André, o senador Moca, que é o presidente atual, a bancada de deputados. Agora, ninguém constrói sozinho, essa história do já ganhou não existe. Então, nós vamos montar um bom time, uma chapa competitiva e apresentar uma boa proposta. A população do Mato Grosso do Sul vai ter um momento de escolha. Pesquisa agora não vale nada. Eu vi ontem pesquisa nacional, né? O Lula ganha de todo mundo, não sei o que, não tem ainda candidato, não tem candidatura colocada. É igual você falar, o Reinaldo pontua bem. Só que se você perguntar para a população assim, em quem você vota para governador no ano de 2026? 90% vai dizer não sei. Aí quando você apresenta os nomes, fala, é o João, o Pedro, o Riedel, não sei quem. Então, mesma coisa. Um dado me chamou a atenção na pesquisa de ontem. Só 31% da população brasileira aprova o governo do Lula.
Então, se só 31 aprova, significa que o restante desaprova. Certo. Então, é um dado que me chamou a atenção, por isso que eu falo, é muito precoce, nós vamos buscar construir candidatura sólida. Agora, ninguém faz candidatura sozinho. Nós vamos precisar das lideranças, dos prefeitos e prefeitas, vereadores, vereadoras, a bancada de deputados, as chapas compostas, que é quem leva o nome, e um bom programa para a população. O cidadão está atento à política hoje, só que ele vai começar a pensar mais no ano que vem, que é o ano da eleição, e provavelmente vai pensar mais pós-Copa do Mundo, né? O ano que vem é um ano de Copa. Julho, né? Então, nós vamos dizer assim, nós temos um tempo. Esse tempo daqui lá é construir as alianças, um bom projeto, umas boas propostas, e aí, não compra terno, tá? Deixa terno aí para comprar depois da eleição, porque senão corre o risco de acontecer o que aconteceu em 2014. Ô, Reinaldo, só para concluir, nessa construção, você trouxe para dentro desse projeto do Eduardo Riedel o ex-governador André Putinelli, que durante um período aqui no estado, vocês estiveram em lados opostos, né? Ele fazendo a oposição ao seu governo, enfim, você fazendo o contraponto. Como é que está esse diálogo com o ex-governador André Putinelli, uma figura de personalidade muito forte? Está tranquilo? Tranquilo, André, nós estivemos juntos na eleição de 2006, você se lembra? O André, governador eleito, eu deputado mais votado, construímos ali uma governabilidade, trabalhamos pelo Mato Grosso do Sul, ele implantou ali o programa. Na eleição de 2012 nós nos afastamos, porque ele entendia que não deveria ser o Reinaldo candidato a prefeito da capital, e eu falei, André, eu acho que é um momento, eu vou colocar meu nome à disposição, transferir o domicílio eleitoral de Maracaju para Campo Grande e tocamos. Não fui para o segundo turno, foi Giroto e Bernal, e aí o Bernal ganhou as eleições. Mas a gente disputou eleições contra o MDB, você se lembra, né? Na eleição de 2014, o MDB foi adversário, era o Nelson Trade. Em 2018, o Júnior Mock disputou a eleição contra o Reinaldo, você lembra? Nós ganhamos as eleições. Em 2022, o André disputou com o Riedel, e o Riedel saiu vencedor. Mas depois, nas eleições agora de 24, nós fizemos um entendimento por Campo Grande, ele nos apoiou, o MDB esteve junto, e o André me disse claramente, Reinaldo, eu quero ser candidato a deputado estadual. Certo. Então, é um projeto de somatória, e eu acho que tem grandes chances, né? Como ex-governador pela história de trabalho, a gente está conversando bem, dialogando bem. Agora, Paulo, nós temos uma distância muito grande das convenções, né? Correto. Nós temos que saber qual vai ser o alinhamento do MDB nacional. Fica mais à direita ou fica com Lula? Então, é uma escolha, uma decisão que precisa ser pensada, não é isso? Como que fica os estados? O MDB libera os estados para fazer qualquer composição ou vai ter que seguir a diretriz da Executiva Nacional? Então, eu acho que tem muita, como diz o ditado popular, água para rolar embaixo da ponte. E nós vamos ter que aguardar, mas nós temos uma grande, hoje, diálogo com o MDB, com o André, com o Moca e com todas as lideranças do MDB. Agora, Ronaldo, o senhor falou ainda há pouco, e eu te conheço há muitos anos, sei que você falou um desafio, você, estou pronto. Mas as eleições que o senhor disputou, começando lá para o Maracaju, sempre o senhor chegou no partido como uma grande estrela maior, né? Assim foi até hoje no PSDB. O senhor hoje no partido de direita, certo que tem uma área dos caos da extrema. Eu já não conheço alguns componentes dessa ala manifestou contrário à sua vida. Como o senhor vai lidar com isso? Primeiro, Cid, eu falei para todos eles, eu quero entrar pela porta da frente. E acho que estou entrando pela porta da frente. O convite partiu do Bolsonaro, que é o maior líder da direita no Brasil, injustiçado recentemente com uma condenação que eu entendo arbitrária. O voto do Fux estabelece ali uma verdade nos meios jurídicos. Eu não sou jurista, mas eu acho que ele pontuou várias irregularidades e eu acredito naquilo que ele falou. Agora, como eu falei, partido, tem partes, tem uns que concordam, outros que não concordam. Agora eu te pergunto, Cid,
Qual o adversário que a direita mais radical quer combater? Não é o PT, não é o Lula? É, atual. Atual, acho que é isso. Se a gente dividir essa direita com a direita menos radical e com o centro, se a gente fizer uma divisão, quem sai beneficiado com isso? É a esquerda. Porque a esquerda está unida. A esquerda só tem um candidato, Lula. Se nós dividirmos muito a direita, a gente corre o risco de dar a eleição do L4, que nós não queremos. Então, se o adversário é o L4, vamos combater junto. Vamos sentar, vamos ver quais os problemas, as diferenças. O que eu prometi ao presidente Bolsonaro e ao Valdemar, que vai estar domingo aí? Então, vamos fazer um partido forte, orgânico, organizado, com diretrizes, com apoio, vamos fazer grandes filiações. Fico muito feliz com o apoio que eu já recebo dos 5 prefeitos do PL eleitos na eleição de 2024. Mas está indo mais 19 ou 20 agora para somar. Ninguém ali está indo para dividir, é para somar, para multiplicar forças. Então, eu acho que nós vamos ter aí um período para a gente dialogar, conversar, tentar aglutinar esse grupo. Agora, quem não estiver contente e não estiver satisfeito, vai ter que buscar um outro caminho, que eu não acho inteligente, porque vai dividir a direita e acaba beneficiando o candidato da esquerda, que é o adversário comum de todos nós. Você sempre foi um apaziguador, né? No seu começo, lá atrás, no PSDB, foi assim, você viajou o estado inteiro, apaziguando e cortando arestas dentro dos municípios, não, Reinaldo? E tendo resultado, né, Cid? Eu me lembro, desde que eu fui presidente da SomaSul, o Natal lembra disso, a SomaSul não tinha filiação dos 79 municípios. O que eu fiz? Visitei todos, todos são filiados à instituição, lutar junto ali pelo interesse dos municípios, e assim nós vamos fazer no PL, vamos aglutinar, vamos conversar, tem diferença, vamos pôr na mesa, qual o problema, vamos tentar resolver. Eu sou da paz, eu não sou da guerra, da briga. Agora, política se faz com inteligência, né? Se dividir esse meio da direita, nós vamos favorecer a esquerda. Então, se o adversário ele é comum, eu acho que nós temos tempo para a gente discutir, conversar e buscar um caminho para fortalecer a direita e o centro, unidos aqui no Mato Grosso do Sul, para o enfrentamento com o adversário que é comum. Muito bem, estamos conversando aqui na NFM, a verdadeira rádio do lado do Mato Grosso do Sul, de pré-candidato ao Senado nas eleições do que vem. Nas eleições que se fizeram no passado, o PSDB, ele basicamente deu uma patrolada aqui nos partidos. E nessa patrolada passou um caterpillar em cima, pegou alguns aliados, de Teresa Cristina, do João Claro, e esse do Nelsinho Trade. Enfim, isso deixou algumas sequelas nesse resultado acachapante do PSDB aqui no Mato Grosso do Sul. Como é que você avalia isso? Paulo, eu entendo assim, nós éramos o maior partido com o maior número de candidatos. Apresentamos bons nomes e boas propostas. Nós apoiamos, a maioria, se você olhar, a maioria dos prefeitos eleitos do PP, os vices são do PSDB. Então, nós ajudamos a construir essas candidaturas. Agora, tem lugar que não tem jeito. Teve disputa em Campo Grande, Beto, Rose, Adriane. Ontem fui visitar a prefeita, levei um convite lá do ato, ela vai estar recebendo um prêmio lá por Campo Grande em João Pessoa, mas a equipe dela vai estar presente. Então, assim, a política é muito dinâmica. Você viu a Rose, disputou com a Adriane, mas hoje a União Brasil está junto com o PP. É a mesma chapa, é a mesma coligação. E a Adriane foi adversária da Rose, a Rose foi adversária da Adriane. Então, e como é que está esse diálogo lá dentro? Você está um diálogo, sim, hoje é difícil, porque acabou tendo um trauma da eleição. Sim. Mas o partido que eles vão disputar a eleição ano que vem é o mesmo. De repente, o voto do PP vai se somar ao voto do União Brasil, que vai dar um resultado melhor. Então, olha como a política tem a sua dinâmica própria, né? Sim, não é uma patrolada, como você disse, é um trabalho, parceria, o municipalismo, os prefeitos têm carinho pelas obras, pelos investimentos, pela presença do governo no município, e ali nós elegemos 44 prefeitos, mas aí tem MDB,
tem o próprio PL, que elegeu 5 prefeitos, nós temos o próprio PP, que elegeu o PSD, acho que elegeu um prefeito, que é lá o de Glória, né? É o Júlio Buguelo. Então, sim, eu entendo que teve uma pluralidade. Claro que num estado com poucos municípios, só 79, sobressaiu a liderança aí dos prefeitos do PSDB, muitos foram à reeleição, outros à eleição, mas eu acho que o que mais importa é a boa política pública, resultado, boas gestões, cuidar agora do início dessa gestão dos prefeitos para fazer as entregas, para poder atender as demandas da população, e nós vamos construir esse arco de aliança nesses partidos que você falou aí. Eu acho que PP e União, PL, Republicanos, PSD, MDB, eu acho que é por aí que a gente vai tentar construir um arco de alianças para a reeleição do Rido e para a construção dessa unidade aí do centro-direita aqui no Mato Grosso do Sul. Ô, Ronaldo, a gente que tem basicamente a mesma faixa etária, eu, você, o Natal, o Cid, a gente acompanha a política aqui do Mato Grosso do Sul basicamente desde o seu início, né? E sempre é uma praxe, o governador que sai fala como que pegou o Estado, né? Um fala que pegou arrasado, o Zeca diz que pegou arrasado do Wilson, o André. Você, na verdade, você elegeu o Rido, né? Você considera que você entregou um Estado bem melhor do que você pegou por Rido? Olha, nós pegamos um Estado em 2015 com extremas dificuldades. Está aqui o Bruno, que é do segmento da Secretaria de Fazenda, ele sabe do que eu estou falando. Com Capag-C, um endividamento altíssimo, com um aumento de folha de pagamento e com um pacote de bondades que eu nunca deixei de falar. Vocês se lembram que eu sempre falei, o ex deixou um pacote de bondades. Nós tivemos que se virar nos 30, reformas, pautas polêmicas, previdência, administrativa, aumento de imposto, para equilibrar o Estado. Entreguei para o Rio, deu muito melhor, com obras, com dinheiro em caixa, Capag-A. Capag-A significa capacidade de endividamento. Eu não fiz empréstimo, mas o Rido já teve a oportunidade de fazer empréstimo com o BNDES e com o BID para obras estruturantes. Então, eu entendo, e principalmente, um Estado com maior investimento per capita, com a segunda menor taxa de pobreza do Brasil, com pleno emprego, não pode falar, 2,9 é praticamente pleno emprego. Então, nós entregamos, sim, um Estado muito melhor do que aquele que nós recebemos. Eu acho que a política pública é isso. Com todos os programas sociais que são eixo de desenvolvimento para as famílias com maior vulnerabilidade, o Mais Social e o Energia Social. Então, foram ações duras no começo, Paulo, mas que deram resultado no final do 8º ano e que fez com que Mato Grosso do Sul despontasse como o estado que mais cresce no Brasil. Muito bem. Ronaldo, as pessoas veem você como uma figura do agro, né? Um produtor bem-sucedido, mas eu lembro de uma participação sua ainda quando você era deputado estadual, que você tinha um olhar diferenciado para o social também. Num projeto de um saudoso deputado que já não está mais entre a gente, que ele apresentou lá um projeto de 10% de cotas para negros no serviço público. E eu lembro que ele comentou comigo que você foi o primeiro deputado a assinar aquele projeto, porque você achava importante também, até porque naquele momento, em 2007, 2008 ali, o Estado só tinha 3% de negros no serviço público. E quando você virou governador, você subiu esse percentual para 20%. Por que dessa ação nesse quesito aí? Acho que o Amarildo, que é nosso saudoso e querido deputado que implementou isso, e eu entendo a sociedade como plural. A gente tem que abrir as oportunidades para todos, e aí muitas vezes os negros ficavam excluídos. Por isso que eu criei a Subsecretaria da Igualdade Racial, eu criei uma subsecretaria para os povos indígenas, eu criei uma subsecretaria para a comunidade LGBT, que muitas vezes fica excluída das políticas públicas, das pessoas com deficiência, Paulo. Estava excluída, nós criamos subsecretarias para tratar a política pública. E esse assunto das cotas foi justamente fortalecer a presença da população negra no serviço público, nas esferas de poder, para dividir as responsabilidades, porque a sociedade ela é plural, nós temos a participação de todos. Então, eu acho que foi um avanço na nossa época, as subsecretarias, as políticas públicas, que levaram aí um Estado hoje que
que teve coragem de enfrentar essas pautas aí que você falou, e eu acho que isso foi extremamente, e quando você fala isso, a gente sente saudade do Amarildo, né, que foi quem implementou essa política aí naquela época, e eu, como parlamentar, fui signatário junto com ele, porque eu entendia, como deputado, que era importante a gente fortalecer a presença dessa população dentro do serviço público. O ex-governador Reinaldo, como o senhor avalia ou está avaliando esse desembarque recente do PT da administração estadual? Já são sinais aí visando as eleições do ano que vem? Eu acho que está muito claro, né, Cid, que o Riedel e todos nós vamos construir um palanque de centro-direita. A gente respeita o presidente, mas não concorda com as políticas que ele implantou. Se você conversar com os economistas hoje, você vê um país quebrado. Um país quebrado. Nós temos chance de ter uma grande recessão a partir de 27. Uma gastança desenfreada. 39 ministérios para quê, eu te pergunto? Para gastar dinheiro público? Nós precisamos de resultado, nós precisamos dos investimentos, juro a 15%, Selic a 15%. Se você for no banco, eu duvido que você consegue dinheiro a 15%. Se você conseguir, me avisa que nós vamos atrás. Eu que sou produtor rural, que planto, que colho e que corro o risco da seca, da estiagem que acontece e aconteceu recentemente, se você for fazer um custeio hoje é 18%. Olha o nível de endividamento do setor agrícola no Brasil. Está quebrando os produtores, entregando o arrendamento, entregando as máquinas, entregando a sua produção. Por quê? Porque é juro extorsivo. Isso é agiotagem oficial. O juro Bolsonaro, a Selic estava 2,5%, você lembra? 2,5%. Hoje ela está em 15%. Mas você não consegue nem a 15%, é 18%, 20% e tanto. Então, eu acho que por isso, como o PT percebeu que nós vamos estar num palanque combatendo esse governo que aí está, ele resolveu claramente sair do governo. Mas a gente ali, nós temos grandes amigos ali, não somos inimigos, nós somos adversários. E resolveram sair, eu acho que é uma coisa normal da política, mas muitas matérias importantes, eles votam a favor do Mato Grosso do Sul, Zeca, a Gleice, o próprio Kemp e o Vander, como deputado federal, tem feito um grande trabalho em Brasília, junto com o Mato Grosso do Sul também agora. Eles terão um palanque e nós teremos um outro palanque. E aí não dá certo a gente caminhar junto na administração. Por isso, essa saída do PT da administração do Riedel. Estamos conversando com o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. São 7h29. Nós vamos para um breve intervalo. Esse ativo vem melhorando muitas cidades no estado e na região central não é diferente. Em Campo Grande já são realidade a ponte e o asfalto do Parque do Lajeado. O asfalto também avança no acesso ao polo industrial norte, nas Moreninhas e Duque de Caxias. Em Ribas tem 111 quilômetros de asfalto novo na MS 338, conectando Camapuã a Ribas do Rio Pardo e muito mais. É o MS ativo, governo de MS. Fazer bem feito para fazer dar certo. Primavera florescendo, dias leves ao seu lado, aqui no NutriShopping Supermercado.
Contra filé bovino, R$ 38,98. Fraldinha bovina, R$ 38,98. Acém bovino, R$ 26,98. Linguiça suína toscana Aurora, R$ 16,98. Cerveja Heineken, Long Neck 250 ml, R$ 4,89. Válidas até 20 de setembro. Nutri Shopping Supermercado. Cada dia mais perto de você. Você já ouviu falar nos cigarros eletrônicos? Também chamados de vapes ou pods? Eles têm se tornado cada vez mais comuns, principalmente entre os jovens. Aqui em Cidrolândia, os vereadores aprovaram um projeto de lei que quer proibir o uso desses dispositivos em locais públicos e ambientes coletivos fechados. Isso inclui repartições, salas de espera e outros lugares onde muitas pessoas convivem. O objetivo é proteger a saúde de todos, porque esses aparelhos têm substâncias químicas tóxicas que podem causar câncer e oferecer riscos para quem usa e para quem está por perto. Acompanhe os próximos passos das sessões. Toda terça-feira, às 9 horas da manhã. Câmara de Cidrolândia, crescendo junto com você. Você sonha em trabalhar na maior biorefinaria de etanol da América Latina? Agora é a sua chance. A Enpasa está com mais de 200 vagas abertas para diversas áreas, e todas também disponíveis para pessoas com deficiência. Acreditamos que inclusão de verdade acontece com oportunidade. Realize esse sonho e venha ser mais que energia com a gente. Para produzir cada vez mais, tem que afeitar a pressão. A Fomagran tem mangueiras hidráulicas de alta performance e prensagem de terminais e conexões de todas as bitolas para os mais variados sistemas hidráulicos. Na hora de fazer o reparo ou manutenção do sistema hidráulico, prefira alta qualidade e resistência. Fomagran, ajudando a produzir. Lojas em Campo Grande, Dourados, Naviraí, Maracaju, Corumbá e Nova Andradina. Planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi, uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Os números dizem muito sobre o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, mas para a Assembleia Legislativa, as vidas transformadas dizem muito mais. Basta investir mais em educação. É preciso criar oportunidades em cada etapa da vida. Não é sobre criar mais um auxílio, é a chance de começar com dignidade e segurança. Não é apenas um programa de moradia, é um meio de finalmente sair do aluguel e conquistar a casa própria. Não é só uma política de incentivo, são novas indústrias, empresas e milhares de empregos gerados. É a carteira assinada da Laris, do Manuel, da Bia e de tantos outros sul-mato-grossenses. Não são apenas projetos, debates, leis. É todo o desenvolvimento de um Estado atrativo. É todo o futuro que estamos construindo. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Muito bem informado. Você muito bem informado. Notícia. 7h35. O N Notícias está de volta e o entrevistado de hoje é o ex-governador Reinaldo Azambuja. E estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo WhatsApp, alguns ouvintes. E eu tenho aqui, ex-governador Reinaldo, uma pergunta mandada pelo Josmail Rodrigues, prefeito de Bonito. Então, tudo bem? Então, já deixa uma pergunta aí. O senador da República, com certeza vai ser um grande senador,
Mas como que vai olhar para um município igual Bonito, um sistema diferenciado do ecoturismo? Saúde, Natal, tudo bem? Então já deixa uma pergunta aí. O futuro senador Reinaldo Azambuja, como senador da República, com certeza vai ser um grande senador, mas como que vai olhar para um município igual Bonito, um sistema diferenciado do ecoturismo? Olha, Josmar, primeiro eu queria falar com você, né? Grande amigo. Eu acho que é o mesmo olhar, Josmael, que nós fizemos juntos aí, eu, quando governador, discutindo com vocês de Bonito as prioridades locais. Eu acho que se chegar ao Senado da República, Bonito é o maior destino e melhor destino de ecoturismo do mundo, várias vezes premiado nacionalmente e internacionalmente, e que tem, claro, as demandas locais. Você pode ter certeza que com o mesmo olhar que nós tivemos aí quando nós idealizamos e executamos a tão sonhada estrada ali do 21, que era um sonho, a estrada do turismo, a estrada ali que liga a Baía das Garças, o anel que ficou planejado e agora o governador Eduardo Hiller vai dar início dessa obra para tirar os caminhões de dentro da cidade, a urbanização interna da cidade, as parcerias que foram construídas. Eu acho que esse mesmo olhar que quando governador nós tivemos, não será diferente se assim a população entender que eu mereça chegar ao Senado da República. Você pode ter certeza que nós teremos um olhar de parceria, de construir realmente investimentos importantes. Eu acho que os voos regionais, a retomada do aeroporto, você lembra que o aeroporto ia ser interditado. Quando o governador, nós tivemos que fazer toda uma intervenção para não interditar o aeroporto, para voltar os voos regionais, e hoje a gente tem Bonito na rota de São Paulo, na rota com Congonhas, com Guarulhos. Então, com esse mesmo olhar, nós estaremos trabalhando, com certeza, por todos vocês aí de Bonito. Reinaldo, você vindo para o PL tem uma grande quantidade de prefeitos que também vão vir, uma grande quantidade de vereadores eleitos. O PL vai ter uma candidatura a governo do estado aí para a próxima eleição? Tudo bem, Márcio? Prazer falar com você aí, Cidrolândia. Olha, quando nós sentamos com o presidente Jair Bolsonaro, com o Valdemar, e eles me fizeram um convite para entrar no PL e ajudar a fortalecer o partido, eu disse que eu iria com o maior prazer, mas que eu não teria condições de não acompanhar a reeleição do Riedel. Até porque é um governo que foi construído por todos nós, me sucedeu, você lembra que ele foi meu secretário, cuida muito bem do Mato Grosso do Sul, porque é um dos melhores governadores do Brasil, então o compromisso que o PL tem é pela reeleição do Riedel. Agora, nós vamos construir outras alianças. Claro que aí nós temos o maior carinho pelo Rodrigo, prefeito atual, já conversei com ele, nós temos, é um militante do PL e nós vamos ajudar a construir um partido mais forte. Agora, o compromisso do PL é com a reeleição do governador Eduardo Riedel. E prefeito de Maracaju, o senhor, por acaso, consegue viabilizar a duplicação da BR entre Cidrolândia e Maracaju devido à grande quantidade de acidentes? Eu acho que essa aí talvez seja hoje uma das BRs que tem uma atuação de todos nós da classe política mais urgente. O DENIT, o Euro, que é o superintendente, já contratou um projeto executivo de duplicação. É um gargalo hoje, você sabe, é impossível você andar ali, porque o tráfego de caminhões barra os carros pequenos e aí você forma uma fila muito grande e um risco e acidentes todos os dias. Então, é uma prioridade de todos nós, da bancada federal, do DENIT, ela é uma BR, então o investimento tem que vir do governo federal, mas
O superintendente contratou um projeto, assim que ficar pronto o projeto executivo de duplicação de terceira pista, nós temos que arrumar os recursos e colocar, porque ela acabou estrangulando. Com a abertura aí da Impasa, com a quantidade de caminhões e carretas, fica impossível andar por essa BR-060. E nós vamos todos juntos aí, com certeza, buscar uma alternativa de duplicação para essa rodovia importante do Mato Grosso do Sul. Muito bem, estamos conversando aqui com o ex-governador Reinaldo Azambuja e quero também já, governador, está mandando um abraço para o senhor aqui, Fernandes, lá de Paranhos, o Adilson Rodrigues, chefe de gabinete do Pedro Oceaneto, o Sargento Carvalho, lá de Rimeiro, e um pedido especial aqui, mandando um abraço para o ex-governador e futuro senador Elvio Ramírez. Elvio Ramírez é secretário lá do Gabriel Bossi, lá de Boa Vista. E você está na expectativa muito grande que você, como senador, possa ajudar aquele município que está precisando muito do braço do Senado, do governo, enfim. Está mandando esse abraço reforçando. Isso. Como senador, ano que vem, essa vaga para o Senado é uma vaga que, do lado direito, ali está congestionado. Tem vários pré-candidatos, né? Nelsinho Trade vai para a reeleição, Soraya Tronic, a Giane Nogueira, o Capitão Contar. E tem o Gerson Claro construindo também. Gerson Claro, que é presidente da Assembleia Legislativa, ele vem pavimentando essa sua pré-candidatura. E do lado mais da esquerda, do PP, e a Simone Tebet, hoje a ministra do Planejamento. Como que você avalia isso? De um lado e basicamente 6 ou 7 do outro lado. Eu só acho que você ainda esqueceu alguns nomes aí que vai congestionar um pouco mais o lado da direita. Você não falou aí do deputado Polon, verdade. Você não falou do secretário Jaime Verruc. Então aumentou essa polarização do lado direito. Agora, a política só pesado. Eu acho que isso é normal. Nós temos que montar uma chapa. Como que monta uma chapa? Vamos com os melhores nomes, com maior densidade eleitoral, que agrega o maior apoio, que tem maior número nas pesquisas quantitativas e qualitativas. E com certeza, Paulo, nós vamos montar essa chapa. Do lado da esquerda, praticamente tem 2 nomes despontando hoje, né? A ministra Simone e o deputado federal Vander Lobé. Então, eu acredito que cabe a nós, mais à direita, organizarmos chapa competitiva. Com certeza não será com todos esses nomes. Só aí você falou, acho que dá 8 ou 9 pessoas pleiteando 2 vagas. Nós temos que ter inteligência de construir e saber que política tem espaço. Aquele que muitas vezes não conseguir ser candidato ao Senado pode ser candidato a deputado federal ou até deputado estadual. Monta chapas competitivas, fortalece o projeto eleitoral da direita para enfrentar o adversário comum. Por isso que eu falo, política com inteligência. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos saber, no momento adequado, dialogar, ver os melhores nomes e montar essa chapa bastante competitiva para apresentar à população do Mato Grosso do Sul. Ronaldo, nessa esteira do Senado, todos vão querer o apoio do ex-presidente Bolsonaro. Vamos querer uma declaração dele, do candidato dele ao Senado. Até porque nós vimos na eleição passada de 22 que a declaração do Bolsonaro mudou o cenário aqui no Mato Grosso do Sul, né? Enfim, como que o senhor pretende seduzir esse apoio do Bolsonaro para a sua candidatura? Olha, Paulo, eu fui convidado pelo Bolsonaro para entrar ao Partido Liberal e muito claro, para ser um dos candidatos, possíveis candidatos ao Senado da República. Então, eu recebi esse convite da maior liderança do PL, o ex-presidente é a maior liderança da direita. Claro que nós vamos fazer chapa, aqui que ficou combinado na reunião, e estava o Valdemar, estava eu, o Rogério, o Idel estava presente. Vamos buscar montar a chapa mais competitiva possível para a gente ter sucesso eleitoral. Porque é o que você falou, ninguém tem vaga garantida. Nós temos que montar uma aliança de partidos, de ideais, de ideias e de propostas. Então, eu não tenho dúvida que o presidente, com a liderança que tem, com o partido forte que tem, com os outros partidos aliados, porque se você olhar, qual que é o eixo que está sendo montado para uma candidatura da direita no Brasil? É o PL, com o PP e União Brasil, e com a possibilidade de ter junto o PSD e os Republicanos. Esse é o eixo que a gente vê de desenho da política nacional. E eu tenho certeza
que o presidente Jair Bolsonaro é o grande cabo eleitoral desse núcleo aí, desse núcleo de direita e de centro. Então, nós vamos, com tranquilidade, trabalhar as candidaturas com maior potencial eleitoral para ter sucesso nas eleições. Não adianta brincar de fazer eleição. Se o adversário é comum e é não deixar voltar o L4, o Lula 4, nós temos que nos juntar com a inteligência e montar um bom palanque para a direita aqui no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Tá, Roberto, hoje nós temos aí o Bolsonaro fora do jogo de eleição presidencial. A direita está certinha, caminhando nos trilhos. A esquerda toda dividida, bagunçada, com vários pré-candidatos à presidência. Como o senhor está vendo essa divisão hoje, futuro senador? Ô Cid, eu acho que a esquerda está mais arrumada, porque a esquerda só tem o Lula. Se você olhar, não tem uma divisão do lado da esquerda. O Lula é o candidato da esquerda. E eu mas eu não concordo que o Bolsonaro está fora do jogo. O Lula estava preso e, de repente, o Supremo tirou toda a condenação e ele pôde ser candidato. De repente, acontece até o ano que vem do Supremo mudar alguma coisa e permitir o Bolsonaro concorrer. Então, o que eu entendo é que nós temos que manter esse núcleo da direita aí unido para a gente poder ter boas candidaturas. Agora, eu acredito na inteligência do PL, do PP com União, do PSD e do Republicano, que nós vamos ter agora. Hoje você falou, tem Caiado, Bolsonaro, tem Ratinho, tem Zema, tem Tarcísio, só aí é 5, né? Enquanto o outro lado, que é a esquerda, só tem o Lula. Então, eu acho que nós vamos ter condições, sim, de aglutinar o melhor. E quem vai apontar, com certeza, o melhor candidato vai ser o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tá certo. Vamos voltar aqui para o Estado, porque Dourado está com ciúme dessa conversa aqui. Porque o senhor, quando governador, deu uma atenção muito especial àquela região sul ali, principalmente Dourados, Iviema, Fátima do Sul, ali, a grande Dourados em volta do Iviema. Né? E o povo lá sabe muito bem do que eu estou falando. O que Dourados pode explorar? Quando eu fui candidato a governo em 2014, Dourados tinha um sentimento muito grande com a Costa Leste, com Três Lagoas. Diziam, o desenvolvimento só vai para lá, as indústrias só vão para lá. O que aconteceu em 8 anos no nosso governo? Nós levamos a indústria da Coamo, esmagadora de soja, produção de óleo e farelo. Nós levamos a indústria da Impasa, que faz ali etanol, DDG. Nós triplicamos de tamanho a Seara. Fiz um termo de acordo com a Seara. A Seara Dourados hoje é a maior produtora de produtos industrializados de suíno da América do Sul. Está aqui do meu lado quem assinava os termos de acordo, o Bruno. Ele lembra quantos termos de acordo a gente montou para a região. Tinha uma fábrica em Carapó, lá quebrada, parada, não sei se você lembra, Cid. Ali uma massa falida da Glencore. Isso. A LAR comprou, o Bruno e nós fizemos os termos de acordo. Hoje a LAR produz óleo de soja em Carapó. Então, que olhar que eu posso dizer? Aí veio a Deco, ali na região de Vinhema, Angélica, pulverizou aquela região com desenvolvimento. Indústria em Carapó, ali de processamento de soja, processamento de produtos. Então, assim, a gente conseguiu transformar a região. Como governador, a gente teve um olhar, e se for realmente senador, você pode ter certeza que nós vamos ter o mesmo olhar. Essa BR-163 agora parece que retomou, é importante. A rota da celulose é importante, que são logísticas importantes. A retomada da ferrovia é importante, é algo do Mato Grosso do Sul. Essa luta pela ferrovia não é luta de uma pessoa, é de todos nós, porque é inconcebível você ter um estado que produz tanto e transporta tudo em caminhão. Transporte rodoviário, caminhão é caro, Cid. Nós precisamos da hidrovia do Rio Paraguai, 100% perene, só falta dragar alguns pontos do Rio Paraguai, não é retificar calado, não é destruir meio ambiente. Nós temos que enfrentar essa discussão que o Rio Paraguai pode ser um grande escoadouro das riquezas produzidas. A rota bioceânica. Ontem eu vi uma matéria que as empresas já estão montando hub
de transporte em Campo Grande, em Sidrolândia, em Jardim, em Porto Murtinho, para escoar para os portos chilenos, porque daqui o ano que vem nós vamos inaugurar a rota, a ponte e a rodovia inteira pronta. Então, eu acho que a competitividade é gigante para o Mato Grosso do Sul aproveitar as oportunidades e, claro, que o Senado é o equilíbrio da federação. São Paulo tem 70 deputados federal, mas só tem 3 senadores. Mato Grosso do Sul tem 8 deputados federais, mas tem 3 senadores. Então, o Senado é o equilíbrio federativo. Por isso que eu entendo que a gente, com o Senado forte, a gente pode ter pautas importantes para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Governador Reinaldo, atualmente a gente vive no mundo das narrativas. Quem tem a melhor narrativa é que leva vantagem muitas vezes. Tem 2 situações aí que está na pauta, que é a PEC da blindagem e a anistia. Como que você avalia o comportamento do seu partido, o PL, nessas 2 votações aí, da PEC da blindagem e da anistia? Eu acho que eles estão extremamente corretos. O nego fala anistia, o Paulo, meteram bomba lá no Salvador Allende, no Chile, dentro do palácio chileno, e o Chile fez uma anistia para aqueles que meteram bomba. A Revolução de 1964, eu nasci em 63, eu tinha 1 ano, foi anistiado os militares, foi anistiado ladrão, foi anistiado sequestrador de banco, foi anistiado um monte de gente. E parece que anistia é uma palavra feita. Não é algo novo no Brasil. O que nós estamos falando? Fazer uma anistia para corrigir injustiças. O que é a PEC da blindagem? Tudo bem. O que está acontecendo hoje? Hoje, algumas pessoas, tá? Não é todo o judiciário, ele está pensando quem vai investigar. Escolhe. Eu vou escolher o Paulo, eu vou escolher o Cid e eu vou escolher o Fernando. Eu quero esses 3 aí para eu fazer uma investigação. Você acha que isso é correto? Entendo que os poderes eles têm que ser transversais, harmônicos e independentes. Agora, você não pode também focar só para um lado. Então, eu acho que é uma proteção do Congresso Nacional a essa perseguição que está tendo, muito claro. E por isso, o PL votou, o PSDB votou também. Se você olhar o voto do Beto Pereira e do Dagoberto, eles foram a favor da PEC da urgência da anistia. E foram a favor também, por quê? Porque não é. Se você não se sentir protegido pelas leis, você fica vulnerável muitas vezes à perseguição política. E perseguição política ocorre tanto para a esquerda como para a direita. Então é para dar equilíbrio. Tem equilíbrio federativo. E eu acho que a maior coisa que eu vou te dizer, construir um texto na anistia para pacificar o Brasil. Nós precisamos pacificar o país, vamos pensar em desenvolvimento, emprego, oportunidades, senão a gente fica aí discutindo só essa pauta política e esquece que o Brasil está com uma taxa de juros exorbitante, que nós estamos na iminência de ir para uma recessão brutal a partir de 2027, que nós precisamos fazer reforma para acabar com esse mundo de ministério para gastar dinheiro à toa e diminuir o tamanho do Estado brasileiro. Eu acho que essa é a verdade agora. Eu acho que esse pessoal está correto. Não dá para ficar vulnerável a você escolher quem você quer investigar. Ou investiga todo mundo, ou então não investiga ninguém. Agora, não dá para ficar pensando quem que você quer escolher para investigar. Então, já desde que estamos nesse assunto, me permite aí, depois eu pergunto e devolvo para você, tá, Fernando? Você pediu um espaço aí? Um recado rápido, apoiando e mandando um abraço aqui, o Hélio Queiroga, o conhecido Elinho, lá de Aparecida do Taboado, Fábio Neto, de Porto Murtinho, o advogado Edno Ribas, de Sidrolândia, e o vereador Renato Munhoz, de Nova Alvorada do Sul. Tá legal. Depois do programa, nossa produção vai enviar todas estas mensagens para o ex-governador Reinaldo. E começamos com certeza que a hora que eu tiver um tempinho, ele vai responder todas elas aí para os nossos ouvintes, né? E desde já, muito obrigado pelo carinho para com a nossa equipe, para com o nosso convidado. Desde eu estava nesse assunto aí de 8 de janeiro e tal, senhor analisa a atitude do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que segundo o pessoal do L4, como o senhor mesmo cita, está fomentando
nos Estados Unidos para desgraçar todo esse nosso Brasil aqui. Você está vendo nossa atitude aí, Ronaldo? Ô Cid, o Eduardo está se protegendo da perseguição. Foi embora porque estava o jogo de carta marcada. Se ele ficasse no Brasil, hoje talvez ele estaria, como está o pai dele, numa prisão domiciliar. É muito claro isso. Então ele está se protegendo. A questão da soberania brasileira, Cid, é inegociável. É brasileiro que cuida do Brasil, não é o Trump que cuida do Brasil. Agora, o grande erro que eu vejo nesse assunto todo, o Trump meteu tarifa de 100% num monte de país. China, Índia, União Soviética, Rússia, os outros, a comunidade europeia, Canadá, que é vizinho, México. Isso é uma estratégia do presidente americano. O Brasil, em vez de sentar para dialogar, ele politizou esse assunto. E hoje, o Brasil exportava 85 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Significa 16% das exportações brasileiras. E isso faz falta na balança comercial. Você não arruma mercado do dia para a noite. Você não consegue um consumidor do dia para a noite. Eu entendo que a gente tem que desmobilizar a politização da questão tarifária, trabalhar por um diálogo com os Estados Unidos e com outros países. Eu vi muito, Cid, a esquerda bater no Trump todo dia nessa questão das tarifas. Você viu algum da esquerda bater no Maduro, que meteu as tarifas da Venezuela contra o Brasil em 75%? Não. Eu também não. A gente não ajudar aí. Eu vi lá emprestar dinheiro para o Maduro para fazer obra, dinheiro do BNDES. Isso eu vi, mas não vi ninguém reclamar. Aí eles baixou a tarifa. E o Trump, assim como o governo do Lula teve capacidade de negociar com o Maduro, deveria ter capacidade de negociar com o Trump. O problema é que eles não querem negociar. Eles querem tensionar uma questão que é comercial, misturando com uma questão política. Claro que eu acho que o Trump tem que se meter nos Estados Unidos, não tem que se meter no Brasil, na questão de soberania. Mas não deve o Brasil deixar de olhar que 16% das exportações brasileiras, daquilo que a gente produz, daquilo que a gente fabrica, daquilo que é para os Estados Unidos. E o que os Estados Unidos compra do Brasil significa para eles 1%. Então, para os Estados Unidos mudar de mercado é muito fácil, é 1% só. Agora, para nós, é 16% das exportações. Então, eu acho que falta habilidade e nós não devemos politizar isso. Quanto ao Eduardo, ele está lá para se proteger, porque se ele estivesse aqui, com certeza ele estaria hoje dentro de uma prisão. Tá certo. E a notícia de hoje é de que os produtores de grãos dos Estados Unidos estão se quebrando. Estão vivendo de benefício, porque o feitiço está virando contra o feiticeiro dentro da própria agricultura lá dos Estados Unidos. Está com uma super safra de milho aí, que o senhor sabe, né? É só que lá, Cid, tem uma diferença. Produtor americano tem subsídio. Subsídio, Eu morei 1 ano nos Estados Unidos e andei muito pelo o cinturão ali, produtor de grãos. Lá eles ganham do governo para plantar. É 180 dólares por lá. Aqui o brasileiro paga para plantar, o americano recebe do governo para plantar. Então, isso é grande. E assim mesmo estão cheios. Você imagina se não tivesse o benefício. Hoje, Paulo, Fernando, para vocês terem uma ideia, está 180 dólares o acre lá de subsídio para o cara jogar a soja dele no chão. Mas está chegando ao final, e antes do Paulo fechar, todo mundo falou em abraço aí, esqueceram de um abraço aqui importante. Certo? Que é do prefeito lá de Cidrolândia. Ronaldo, você está lembrado? Passado, você teve em Dois Irmãos no fechamento da campanha do prefeito Japão, que está ouvindo o senhor também lá. Ali estava aquela polêmica e tal do PM, dizendo que o PSDB tinha ficado com quase toda a vida partidária. Eram outros que estavam nesse motivo. Então, quando eu fiz essa pergunta para o senhor se referiu. O prefeito do Natal, certo? Você virou Nova Druga. Essa política é danada, né, Reinaldo? Hoje ele está aqui, isso aí para o PL, também diz para o senhor que ele vai estar lá com toda a sua equipe e parabenizando o senhor.
O prefeito de Natal agora é complicado, né, Arnaldo? Olha, eu acho importante você ver o que que é a dinâmica da política. Na eleição de 24, eu era presidente do PSDB, e o Rodrigo era candidato pelo PL. E hoje a gente tem a alegria de estar no mesmo partido. E hoje eu liguei para ele, para o Rodrigo, mandando um abraço para ele aí, para o Japão também, grande companheiro. E a obra, né, Japão, de dois irmãos, a Nioaki a todo vapor, e daqui uns dias, dois irmãos a Terenos, encurtando o caminho ali, obra que nós deixamos idealizada, executei a metade, o Rido está executando a outra metade. Então a política, Cid, ela tem uma dinâmica própria. Eu liguei para o Rodrigo e convidei ele para fazer parte da executiva estadual, da nova executiva. Então vai ser uma honra a gente junto poder discutir uma política de direita, ele que já faz parte do PL há muito tempo, para a gente fortalecer a direita, e eu tenho certeza que ele vai ter capacidade de nos ajudar a construir o PL mais forte, mais unido, distensionar alguma diferença que existe, para a gente realmente montar um palanque forte, porque o objetivo em 2026 é comum para a gente mudar o Brasil e fortalecer principalmente o Mato Grosso do Sul. Muito bem, conversamos nessa manhã aqui na NFM, a verdadeira rádio do agronegócio do Mato Grosso do Sul, com o ex-governador Reinaldo Azambuja e pré-candidato ao Senado Federal nas eleições do ano que vem. Queremos agradecer, Reinaldo, em nome da Josi, do Natal, a sua participação no dia de hoje, né? E deixar os microfones da NFM sempre que você tiver uma boa notícia aqui para estar falando para a população do Mato Grosso do Sul. E já queremos desejar, em nome da NFM também, uma boa passagem, que você seja feliz e que consiga produzir muita política importante para o Mato Grosso do Sul, nesse novo desafio que você vai ter, que é dentro do PL, tá? Então, quero deixar os microfones da NFM para suas considerações finais nessa sexta-feira. Bom, Paulo, primeiro agradecer essa bancada muito especial aqui, né? Vocês são grandes amigos, Cid mesmo, nós estamos juntos aí, acho que há mais de 30 anos aí que a gente tem conversado, e o Cid. Agradecer a você, ao Fernando, a toda a equipe, ao Natalino, ao Bruno, a Josi, né? Que é a equipe da NFM, parabéns pelo belo trabalho. Quero fazer um convite a todos vocês para domingo, a partir das 9 da manhã, ali no Ondara Palace, ali no Parque dos Poderes, uma festa da democracia. A filiação de prefeitos, participação de lideranças nacionais, lideranças estaduais. Hoje cedinho eu recebi uma ligação da Tereza Cristina, falando: estou em Belo Horizonte, mas chego amanhã aí para a gente estar junto na de manhã. Governador Eduardo Rido, as grandes lideranças políticas do Mato Grosso do Sul, e ter a alegria, né, de receber aqui o Valdemar, presidente do PL, o Rogério Marinho, que é o secretário-geral do partido, mas é o líder no Senado, é o líder da oposição no Senado, receber alguns senadores, grandes amigos, o Eduardo Gomes, que é o vice-presidente do Senado, que é do Tocantins, me ligou ontem, que vai estar presente, foi meu colega deputado federal, Márcio Bittar, que é da família Bittar aqui de Campo Grande, que é senador pelo Acre, também me ligou: estou indo aí para te dar um abraço, né? Então eu entendo assim, nós vamos receber o grande governador Jorginho Melo, de Santa Catarina, meu amigo, foi deputado junto comigo em 2010, me ligou ontem, para te dar um abraço. Então, é uma alegria, mas é muito prazeroso receber vocês da rádio, vocês aqui, população do Mato Grosso do Sul. Então, é um convite muito especial para todos vocês. E agradecer a essa equipe maravilhosa aqui, agradecer a Josi pelo ótimo bolo de fubá, minha avó Ana, lá de Cidrolândia, a esposa do meu avô Hilarino, que foi o primeiro dentista de Cidrolândia, e que fazia um bolo igualzinho esse seu. Então, parabéns, obrigado pelo carinho de vocês. Vida longa e que Deus abençoe a todos nós. Um grande abraço a vocês. Estamos fechando então por aqui. Foi um prazer, né, Fernando? Paulo, olha só, grande estímulo, né, pela primeira vez junto com vocês. Meu amigo Carlos Correia, esse pirilampo das madrugadas aí, nos assessorando nas montagens dos programas. Josinei se fala, Natal, e foi um prazer ver o mundo que está mais robusto depois do casamento. Parabenizando pelo bebê aí que está com 2 anos, nos abençoou agora. Parabéns, doutor Bruno. Obrigado, gente. Deitada numa caminhada. Quem ganhou foi um prêmio
que se fizer por lá o que fez no PSDB, sai de baixo. Um abraço, meus. Muito obrigado, Reinaldo Zambuja. Obrigado, Cid Pinheiro, por compor a nossa bancada hoje. Sobeja por conduzir a nossa bancada aqui. São 8h06. O N Notícias vai ficando por aqui. Às 11h20, Cid Pinheiro estará de volta com a Operação Combate. E na segunda-feira estaremos de novo com N Notícias. O entrevistado do dia será o deputado federal Dagoberto Nogueira. Agora, em Dois Irmãos do Buriti, Coeso, Agropecuária e Eletrificação Rural, que você encontra sal branco, suplemento mineral, rações, milhos, medicamentos veterinários, modificador completo para o seu gado. Coeso, Agropecuária e Eletrificação Rural, na Avenida Reginaldo Lemes da Silva, na entrada da cidade, em Dois Irmãos do Buriti. Aguardamos a sua visita. Planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi, uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições.